Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês um assunto de suma importância. Eu quero falar para vocês a respeito dos segurados obrigatórios da Previdência Social. Quero falar a respeito do contribuinte individual, falar também a respeito do contribuinte facultativo, mostrar quais são os códigos que devem ser usados no valor do recolhimento, qual o código que deve ser usado no recolhimento. Quero falar para vocês também da importância da contribuição até o dia 15 de cada mês. Mas antes que eu fale do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal. Eu preciso da assinatura de vocês no meu canal, que assim o meu canal possa crescer e eu possa trazer mais vídeos para vocês. Porque a partir do número maior de assinantes e também dos likes que esse vídeo vai receber, o YouTube entende que os vídeos têm relevância e passa esse vídeo para um maior número de pessoas. Pessoas que necessitam, como você que está vendo, está assistindo esse vídeo agora. Não guarde só para você. Para falar das contribuições e falar também quem são os segurados obrigatórios, eu quero falar para vocês que tudo isso está inserido na Lei 8.213 de 1991. É claro que essa lei sofreu algumas mudanças. Aliás, muitas mudanças. Mas essa lei continua sendo a lei que rege sobre a Previdência Social. Em primeiro lugar, eu trago para vocês aqui como contribuinte obrigatório o empregado. Pode ser o empregado urbano, o empregado doméstico, desde que seja empregado. Esse é o contribuinte obrigatório. Porém, esse tipo de contribuinte não oferece alguma dificuldade para se entender. E também mesmo porque quem recolhe, quem providencia esses recolhimentos é o seu empregador. Resta esses contribuintes fiscalizar se seus empregadores estão recolhendo de forma correta as suas contribuições previdenciárias, para não ter problema depois. Como que se verifica isso? Através do CNIS. Se faz a pesquisa junto ao INSS, através do CNIS, e ali está todas as contribuições. E dá para se verificar se realmente está acontecendo aquelas contribuições. Se aquele valor que está descontando do seu salário está sendo repassado para o INSS. Porque uma parte é descontada do salário do empregado e a outra parte é completada pelo empregador. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui de maior relevância é sobre o contribuinte individual e o facultativo. E quero falar também a respeito da diferença entre os dois. O contribuinte facultativo não traz também grandes indagações, porque é mais simples. Mas o contribuinte individual, que nós vamos iniciar agora a respeito dele, dissecar o assunto sobre ele, é de difícil entendimento às vezes. Porque paira muita dúvida na cabeça das pessoas. Não sabe como recolher, quanto deve recolher, qual o código se vai recolher. Eu trago para vocês já o seguinte: o contribuinte individual é aquele que exerce uma atividade remunerada e assume o risco da atividade. Segundo a lei, o contribuinte individual possui a obrigação de pagar o INSS. Ele é obrigado a pagar. Inclusive, pessoas aposentadas. São aposentadas, mas continuam na atividade, continuam trabalhando e recebendo sua remuneração e que não são empregados, essas pessoas têm que recolher também. Fica a cargo de cada um a sua consciência. Eu estou falando o que a lei diz. Tem que recolher. Pela lei é obrigatório. O contribuinte individual
deve recolher de acordo com a sua remuneração. 20% sobre a sua remuneração. É claro que tem o teto, se porventura é um empresário e o teto dele, o seu prolabore, por exemplo, ultrapassa R$ 7.087,22, o que passar disso aí não vai recolher, porque não vai adiantar nada também recolher. Quando for se aposentar, ou for receber um benefício previdenciário, no caso de uma doença, um acidente, vai receber até o teto. Não vai ultrapassar os R$ 7.087,22, contando agora em 2022. Porque era menos, agora foi majorado. Cada ano tem a correção da tabela do teto da Previdência Social. Quando se fala sobre o teto da Previdência Social, é o valor máximo que o segurado individual e também o empregado recolhe. O empregador que recolhe, mesmo aquele diretor que ganha 100, 200 mil reais, ele vai recolher para a Previdência Social sobre o teto, que é R$ 7.087,22. Por isso que aquele diretor, quando for se aposentar, vai receber um salário de pessoas comuns e não o salário de um diretor. Aqui é diferente do contribuinte, aliás, do servidor público, que tem um regime próprio. Que por exemplo, no estado de São Paulo, ainda aposenta pelo valor que recebe. Na área federal já mudou isso aí também. Se não falha a memória, desde 2011 que já mudou essa tabela. Recebe também pelo teto. Se quiser receber um valor mais alto depois de aposentado na área rural, como o servidor público, no regime próprio, tem que fazer uma previdência complementar. Mas não é isso que eu quero questionar com vocês hoje. O que eu quero falar realmente é sobre esse contribuinte individual e o contribuinte facultativo. O contribuinte individual está esculpido no artigo 11 da Lei 8.213 de 1991. Essa lei traz toda a categoria, de forma geral, do contribuinte individual. Como, por exemplo, pessoa física proprietária ou não, que exerça exploratividade agropecuária, pessoa física que explora também atividade mineral, extrativista, pessoa física, ministro de confissão religiosa e membro do Instituto de Vida Consagrada. Todas essas pessoas que não são empregadas e recebem remuneração é contribuinte individual. Está obrigado a recolher para a Previdência Social. Recolher no carnê para a Previdência Social. Sobre 20% daquilo que recebe, não excedendo o teto, que eu já falei anteriormente. É importante, para vocês terem uma ideia a respeito desses contribuintes, possa ser que você esteja encaixado num desses itens. Esse artigo traz vários pontos que traz a respeito das categorias de empresários, de prestadores de serviço, os autônomos, como, por exemplo, o médico, o advogado, o dentista, o pedreiro que não é empregado, trabalha por conta própria, o empresário. Todas essas pessoas devem recolher como contribuinte individual sobre 20% dos seus rendimentos, da sua remuneração. Eu quero falar para vocês também aqui a diferença entre o contribuinte individual e o contribuinte facultativo. Como eu já falei antes, o contribuinte individual, ele é uma pessoa física
que recebe uma remuneração pelo seu trabalho e que não é empregado. A diferença consiste justamente entre o contribuinte individual e o facultativo. Segundo a lei, o contribuinte individual possui obrigação de pagar o INSS. Veja, o individual ele é obrigado a pagar o INSS. O contribuinte facultativo não é obrigado. É aquela pessoa que não tem uma atividade remunerada, mas ele quer ter uma segurança previdenciária. Ele quer ter um direito de ter uma aposentadoria ou de ter uma garantia no caso de uma eventualidade, de uma doença ou de um acidente. Ele quer estar assegurado pelo INSS. E ele vai contribuir, que ele pode contribuir também de forma sobre 20% do salário mínimo, respeitando o teto também, até R$ 7.087,22, como ele pode escolher, eu vou contribuir só sobre um salário mínimo. E esse contribuinte ainda ele pode escolher ou 20% sobre o salário mínimo ou 11% sobre o salário mínimo. Por que tem essa diferença? Porque se recolhe sobre 20% do salário mínimo, esse contribuinte facultativo, ele tem possibilidade de aposentar por tempo de contribuição. Se ele recolher só sobre 11%, ele só tem uma chance de aposentadoria por idade. É óbvio, se acontecer também um acidente, ele vai se aposentar, vai ter o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Vai ser uma outra coisa. Eu estou falando sobre aposentadoria de forma normal, que é por tempo de contribuição ou por idade. Se recolher sobre 20%, recapitulando, sobre 20% do salário mínimo, ele tem chance de aposentar também por idade. Aliás, por contribuição, por tempo de contribuição. Se ele recolher só sobre 11%, ele só aposentará por idade. No caso de homem, 65 anos, e no caso de mulher, 62 anos. Quem é essa categoria que escolhe facultativo? Geralmente é a dona de casa ou o dono de casa, que cuida da casa, não tem uma atividade remuneratória, ou estudante que já passou dos 16 anos de idade, quer também ter uma segurança no caso de uma doença e também antecipar já suas contribuições para a Previdência Social, pode recolher também. Eu quero falar para vocês agora a respeito dos códigos, porque isso faz muita confusão. Tem pessoas que recolhem errado, depois vai ter que ir até o INSS, entrar com pedido, entrar com advogado para tentar resolver o problema, porque o código é errado. Porque se tem remuneração, se trabalha de forma remunerada e não é empregado, é individual. E o código do individual, para quem recolhe mensalmente, porque pode recolher mensalmente ou pode recolher trimestralmente. Quem recolhe mensalmente usa o 1007. Quem recolhe de forma trimestral usa o 1104. Esse é para o contribuinte individual. No caso do contribuinte facultativo, tem duas opções também. Ele pode recolher mensalmente, ele vai usar o código 1406, que é o mais comum para as donas de casas, 1406. Pode escolher também o trimestral, que é o 1457. E ainda esse facultativo, ele pode escolher recolher também sobre 11%, aquele recolhimento que lhe atribui a possibilidade de aposentar só por idade, esse 11%. Ele pode usar, no caso do facultativo de 11%, se for mensal, é o código 1473. Se for trimestral, é o código 1490. Isso é o que eu queria trazer para vocês a respeito desses recolhimentos, que é o mais comum. É importante que vocês dêem uma lida na lei
8.213 de 91, no artigo 11, para vocês terem uma ideia dos contribuintes facultativos, aliás, individual, contribuintes individuais, para vocês saberem onde vocês se encaixam. Mas, de forma geral, é o que eu falei para vocês. Mas tem a lei, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem a lei. Por hoje é só. O meu nome é João Nilson Damasceno, sou advogado, milito mais na área civil e na área trabalhista. Eu fiz esse vídeo mais para trazer para alguns clientes meus a respeito, clientes que são empresários, que saíram, deixaram seus empregos e hoje são empresários e às vezes não sabem como recolher, e outras pessoas que estão nessa mesma situação, que me consultam a respeito. Eu fiz esse vídeo mais por questão de cidadania, para trazer essas informações para vocês. Eu sou mestre em Direitos Fundamentais e vou produzir vários vídeos também na área trabalhista. Por isso esse vídeo aqui também já serve para as pessoas que me consultarem na área trabalhista. Porque há um elo entre a Previdência Social e o direito trabalhista. Porque todo trabalhador vai recolher ou como empregado ou como contribuinte individual. Portanto, o advogado trabalhista ele tem que conhecer um pouco de Previdência Social para se informar para os seus clientes a respeito das contribuições. Por hoje é só e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.